continuidade ao capítulo 14. Capítulo 14. Marinho pode ler, por favor. Pelo menos o primeiro bloco. A minha tradução foi injusta. Não vai. Versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Amém. Não, tá bom. Aqui esse bloco primeiro, a gente ler devagar. A princípio, é importante saber que a carta de Coríntios, né, 1 Coríntios, como ela traz algumas orientações, essa orientação aqui para a igreja, para que não houvesse uma confusão, também não quer dizer que Paulo estava intencionado a fazer um manual. Ele não queria, né, não é um manual, mas corrigir os erros com relação aos dons. Que alguém pode pegar e dizer, isso aqui é um manual que Paulo criou. Não, ele pelo discernimento que ele tinha, pela orientação que ele mesmo disse que recebia do Espírito, que ele recebia de Deus, ele veio traçando o comportamento e para que as funções dos dons. E o que é que mais poderia estar em evidência seria os dons de língua, dom de línguas e o dom de profecia. Esses dois dons, era importante que ele falasse aqui qual era o objetivo e e como deveria ser e como não causar uma confusão. Porque a gente vai ver aqui nesse texto que várias pessoas falavam em línguas em público e outras profetizavam. Então ele começa a criar uma forma de ordenar isso, de que forma que todo mundo fosse edificado. Aí a gente vai entender, né? Vamos lá. Porque o que fala em língua, esse é o versículo 2, desconhecido não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala em mistério. Ou seja, nem quem fala em línguas, deu para entender isso? Que nem o que fala em línguas está entendendo o que ele está falando, né? Ou seja, há uma coisa, um mistério, que seria ele falando com Deus de forma perfeita, né? Bom, mas ele não tem entendimento. Mas o que profetiza fala aos homens, ou seja, aquele que fala na língua nativa, aquele que profetiza no meio da igreja, no caso, né, numa reunião, esse aí fala às pessoas. Aí ele diz, para edificação, exortação e consolação. São os elementos que Paulo coloca que a profecia vem trazer esses elementos. Edificar, que seria fazer com que a pessoa cresça no Evangelho, cresça em Cristo. Exortar, que geralmente a exortação é muito tida assim no meio pentecostal, de dar uma bronca na pessoa, né? Mas exortar é levar a pessoa a tomar uma atitude, exortar é animar a pessoa, e às vezes, em si, dentro de animar ela, pode sim haver uma correção no que ela esteja fazendo. E
Desculpa. E consolação seria algo que vem mesmo maravilhosamente para trazer aqueles que se encontram desnorteados ou pesarosos, e aí recebe a consolação. Como a gente tratou aqui, Lúcia perguntou, falou aqui semana passada, né? E a questão de que como é que deveria, como é que saberia, como é que distinguiria essas profecias, e ela me relatou, como acontece em muitos lugares, a profecia que vem, ou as revelações, ou reveladas, né? Profetadas, elas vêm só para trazer confusão, traz para essas pessoas a pessoa, ao invés de receber uma profecia e nela tem um consolo, tem uma edificação, ela fica confusa ou ameaçada. É um Deus que ameaça. Então, não, aí qual é o julgamento? O julgamento é esse aqui. Como é que nós devemos olhar? Essa profecia tem edificação, tem exortação e tem consolação? Porque, imagine, você já está com a vida toda metralhada, né? Devido a várias questões, seja de saúde, financeira, familiar, e vem para uma reunião a qual você deve sair dali edificado e consolado, você é metralhado, ameaçado e sai confuso. E essa confusão vai se tornando um redemoinho na sua cabeça que gera uma neurose. Né? Porque não se fala de... Essa neurose vem porque não se trata de alguém acreditar que foi outra pessoa que falou, mas acreditar que é Deus falando. Né? Quem escapará da mão de Deus? Ninguém. Então, já pensou se você chega em um culto e você é ameaçado por Deus, ou na sua cabeça é Deus ali? Como é que fica a sua cabecinha? Aí você pira. Você entra em estado de colapso. Eu me lembro que falava muito sobre a questão de... que assim, nós aprendemos, pelo menos desse âmbito pentecostal, que eu não posso falar dos outros, a questão de que o pecado é sempre ventilado, né? O pecado, vamos perseguir o pecado e tal. E tinha a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. E tem gente muitos cristãos, eu não sei como é que funciona hoje a cabeça de muitos crentes, mas quando a pessoa vinha pensamentos errados e tal, e a pessoa achava que blasfemou contra o Espírito Santo ou falou uma coisa, e como esse aí falou que não tinha perdão, como está escrito, que aquele que blasfemar contra o filho, né, falar tudo, tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito, esse não tem perdão nem neste nem no outro século. Aí, tinha gente que entrava em colapso mental, achava que estava perdido, ele ia para o culto achando que Deus ia falar com ele, dizendo, olha, você está perdido, já era para você, e causava muita neurose, muita loucura, né? Pelo um ambiente a qual você não podia vacilar que você era punido. Então, como pode ser que uma profecia, ao invés de trazer a você um consolo, uma edificação, um crescimento, ela lhe traga terror? Terror. E aí? Seguindo o 4. O que fala em língua conhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Pô, a língua desconhecida edifica. Ou seja, se eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Mas se eu profetizo, automaticamente todo mundo vai entender em português ou na língua nativa e vai. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Eu queria que vocês me dissessem por quê. Se entender esse versículo 5, é muito, muito importante. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Aqui nessa tradução. É mais importante.
a não ser também que interprete para que a igreja receba edificação. O que, é que vocês entenderam aí? Somente a língua estranha não vai trazer a mensagem, né? Esse versículo 5. E Naya, entendeu, pessoal? Entendeu? Entendi. E o que você entendeu? Na questão de que a língua estranha, ela edifica uma pessoa que está vendo aquilo ali, como Deus recebe. Porém, a igreja em si é importante, como você explicou, que a língua estranha serve para edificar, tudo isso para edificar, os dons são para edificar. Então, tem que ter uma pessoa, é igual falar um texto em inglês, que todo mundo entenda, mas ninguém vai entender. Pronto. Só vai fazer sentido se tiver alguém que traduz aquilo ali. Pronto. Quando o Paulo fala que o dom de profecia é maior do que o de línguas, ele fala da sua utilidade. Se a profecia, ela já vai falar para a igreja toda. A língua é para você. Agora, se tiver alguém, olha que maravilha. A não ser que, ou seja, para que isso venha a ter uma função de edificação conjunta, alguém que interprete o que alguém está falando. Aí, nós vamos entender como é que ele dá ordem a isso. Vou abrir aquele parêntese, né? Que dom de profecia não é o que estão fazendo aí. Né? Nós estamos falando de coisa séria. Não é o que estamos falando revelar CPF, de gente. Da pessoa, dizer que. Como é que diz? Começando a ficar revelando o pecado dos outros, isso não é dom de profecia. Porque isso não vai exortar ninguém, não vai consolar ninguém, e não vai trazer a consolação a ninguém. Né? Não vai trazer edificação. Né? É um show cansativo. Pois é. E assim, tem alguém aqui. Deixa eu ver. Ellen. Aí. Quando não diz que conversa com a letra. Assim, ó, você aí, meu jovem, o número da casa 106 lhe diz alguma coisa? É o número da minha casa. É quase tarô, né? É quase um chat GPTzinho lindo. Aí você tem que fazer esse rodeio todo e vai dizer, não, fulano e tal, por favor, vem aqui. Aí Deus fica tateando, assim, tipo assim, aquela brincadeira, acho que a Nara estava brincando, mas Fabrício e a menina tá quente, tá frio, como é? Tá quente, tá frio. As revelações tá quente, mas um número que começa com 87, termina com não sei o quê. Me diz alguma coisa, menina? Aí. Mas o Orkut antigamente Ajudava. Você botava os seus dados lá e eles entravam, não sabia tudo. Deus tem um cadastro. Pela foto que estão achando pessoas tudo, cara. E aí, o que é que acontece? Fora que existe alguns mecanismos, que eu já falei com vocês aqui, é usado na hipnose, na sugestividade, que pode trazer esse campo de êxtase, e as pessoas caem nisso. E o que é revelação, o Marinho pontuou essa questão muito interessante, é que revelação, profecia, é algo direto, não tem rodeio, não tem diretamente, aquilo é diretamente para a igreja, diretamente, não tem confusão, porque Deus, quando fala, ele não é João aqui que fala, que pode as pessoas não entenderem o que eu estou falando, mas Deus, quando fala, todo mundo entende. Pode não entender naquele momento, se for uma coisa do futuro, ele vai esperar acontecer, mas o que temos aí é charlatanismo. Assim como você também não vê curas, pelo menos essas televisionadas, não é que Deus cura. Mas essas televisionadas, esses paralíticos que não andam e cegos que não veem, isso tudo aí é para a glória do ser humano e não nada. Porque, assim, para quem quer aquele tipo de coisa, tá ótimo. Mas para quem leu o texto, para quem viu Jesus curar, aquilo ali não satisfaz. Vamos lá, versículo. E agora, irmão, se eu vou ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Mais uma vez, ele está agora falando sobre
falar em línguas, né? Essa questão de falar em línguas ela é importante, essa é edificante para quem fala, porém, Paulo estava dizendo, imagino que lá em Corinto havia muito isso, e ele estava dizendo que ninguém estava entendendo nada, então, ele fala, se eu falasse, se falar por meio de revelação ou da ciência ou da profecia, todo mundo vai entender, mas se você falar em línguas, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá os que se toca com a flauta ou com a cítara, falando dos instrumentos. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem eu falo, e o que falar será bárbaro para mim. Então, você vai falar de algo que é desconhecido. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Agora está o versículo 12. Todos nós que procuramos dons espirituais, temos que ter esse objetivo de edificação da igreja. Caso contrário, eu falei o quê? Entraremos pelo mesmo caminho, ou cada um entrará pelo caminho de ser um popstar da revelação, um popstar do dom. E outra coisa, a linha tênue entre o dom espiritual de fato e a picaretagem que você vai entrar. No dia, porque assim, e no dia que Deus não quer te revelar, como é que pode eu ser uma caixa de revelação, né? Eu sou uma caixa de revelação, aonde eu estou, Deus revela. Deus dá revelação mesmo, você vai soltando, vai acontecendo, os números ali. Não, e outra coisa, Deus é condicionado a eu estar ali e eu receber essa revelação, ou seja, não é pelo Espírito. Se estamos aqui e Deus tem algo para me revelar e eu vou falar, é porque Deus me revelou, né? Mas se eu faço isso mecanicamente, metodicamente, vai ter um momento em que Deus não falará. Mas eu sou obrigado pela massa a falar. Foi o que aconteceu. Nós tivemos, né, um presbítero que durante todos os meses, ou anos que ele passou congregando com a gente, ele não revelava nada. Absolutamente nada. Ele só fazia pregar, pastoreava e tal. Mas aí apareceu um chamado culto de mistério. E aí chamava um rapaz que me disse até ali em off que ele fazia aquilo para ganhar dinheiro. E eles brigaram lá por causa do dinheiro, brigaram por causa de onde ia a oferta desse culto, esse culto enchia. E aí, resultado foi que ele não vem não? O tal revelador disse que não vinha não. Aí ele disse, eu vou fazer o culto de revelação. Aí foi o que aconteceu? Naquele dia, ele começou a revelar. Vocês lembram disso? Ele começou a revelar. Imagine, eu estou aqui no lugar dele, eu tenho que revelar. Aí ele começou a revelar, para alguém pedir perdão, e eu estava de lado dele. Ele falou assim, essa moça aí, você tem que pedir perdão ao seu pai. Aí a moça batendo no... É o quê? Meu pai está morto. O pai dela está morto. Mas ela tem que perdoar mesmo assim. Então você vê que você pode, imagine como é que Paulo está falando de uma coisa séria, na cabeça de Paulo aqui não tem essa picaretagem, não tem essa indução, não tem essa sugestão. Na cabeça de Paulo só tem dons verdadeiros. Ele só tem dons verdadeiros, língua verdadeira, dom de ciência verdadeiro, sabedoria verdadeira, revelação verdadeira, profecia verdadeira, mas estava tendo uma confusão. Aí ele diz, olha, vamos arrumar aqui, porque a gente precisa ser edificado. É lindo vocês falarem línguas estranhas. É lindo você, mas se não tiver quem interprete, a gente não é não é edificado. Eu estava pensando hoje, estava no trabalho, aí eu estava fazendo isso aqui,
e dando uma lida no texto, aí veio veio mensagem assim. É incrível que as pessoas buscam o dom de línguas, mas é só para falar aquela língua escrita de fogo, né, dos anjos. Nunca é para falar no idioma, porque como os apóstolos falaram em idiomas. Né? Você vê o texto, eles estavam falando e as pessoas estavam ouvindo no seu idioma. Né? Cada um ouvindo no seu idioma. Né? Ou entendendo no seu idioma. Podia até estar falando em uma língua estranha mesmo, uma língua que não é humana, uma língua dos céus, dos anjos. Né? Mas as pessoas que estavam ali assistindo, que vieram de vários lugares ali para o Pentecoste, estavam ouvindo no seu idioma. O milagre ainda é maior do que só eles falarem línguas. Né? Cada um estava ouvindo no seu idioma. Né? Então, você imagina, está Pedro falando, vamos supor, inglês, está João falando em português, está o outro falando em russo, está o outro falando em japonês, está o outro falando em chinês, está o outro falando em língua dos anjos, e as pessoas que estavam ouvindo no seu idioma. Incrível isso aí. Né? Que é um detalhe, às vezes, que passa assim despercebido. Né? E o que eu estava pensando é o seguinte, as pessoas só pedem para falar línguas, para falar aquela língua que parece que é a mesma frase o tempo todo. Né? E parece que é a mesma frase o tempo todo. Né? E eu não vejo um missionário pedir o dom de línguas para falar o idioma para onde ele vai, ou algum irmão pedir o dom de línguas para falar ou pregar o evangelho numa língua que ele não sabe, né? No norueguês, no sueco, no francês, alemão, no chinês, no indiano, né? No hindi, né? Farsi, acho que é árabe, o egípcio, assim. Né? Nunca é para isso. Né? Que eu acho que teria muito mais proveito, pelo menos para quem é missionário, para quem vai pregar em outros países, em outros lugares, seria muito mais edificante usar o dom de língua para isso, do que para ficar cantoreiro alabaxéia, não sei o que ler e mais não sei o que lá. Né? Porque geralmente só é isso. E fica todo mundo em êxtase. Né? E como Paulo fala aqui, como ele está discutindo, não edifica. Porque primeiro é um monte de gente falando um monte de língua tudo junto. Né? As pessoas estão ouvindo, mas ninguém está entendendo nada. Não se segue a recomendação que Paulo dá aqui aos Coríntios. Né? E fica aquela confusão. E eu acho isso, eu estava pensando nisso e fiquei. Eu nunca tinha parado para pensar esses detalhes. O versículo. Deixa eu contar uma coisa. Veja bem, 10 anos, cerca de 10 anos, 12 anos, nós passamos na denominação. Né? Qual foi o dia que a igreja parou para ensinar, de fato, sobre os dons espirituais e como funciona? Como funciona a língua, o que é o dom de interpretação de língua? Eu não me lembro. A igreja não é ensinada sobre os dons. Como funcionam os dons. Não é passado isso. Eu não me lembro disso. Eu acho que é a primeira vez que nós estamos fazendo isso aqui, sabe, com rigor, é agora. Agora, de fato, nós estamos estudando com cuidado, com dedicação, com empenho. E tem um detalhe. Quando o texto fala, ore, quem fala em línguas, ore, o apóstolo Paulo está orientando os irmãos a orar na possibilidade, na garantia de que se você orar de fato e de verdade, Deus irá trazer interpretação. Quando vocês estavam falando, estava me lembrando aqui de alguns fatos que ocorreram na Bíblia e que os homens que tiveram sonhos ficaram confusos, ficaram perturbados, e os sonhos foi dado por Deus. Deus concedeu o sonho a eles com um propósito. Primeiro, José. Faraó teve o sonho, levantou perturbado, com as vacas, com os milhos, agoniado, ninguém sabia, chamou os magos, chamou os adivinhos, reuniu para trazer uma interpretação. Ninguém sabia. E aí vem José, né? E José diz, o Senhor vai revelar, eu vou buscar o Senhor orientação, eu vou buscar uma direção de Deus. E ali José ora a Deus, busca o Senhor, e Deus traz a revelação precisamente.
Não é isso? Um outro fato que acontece é com o rei Belsazar. O rei Belsazar utiliza os utensílios do templo, que era proibido, e aí Deus escreve na parede. Belsazar fica confuso, perturbado, e aí vai Daniel e revela ao rei. Olha, rei, isso que você fez aí é contra as leis de Deus, e Deus está lhe dizendo que você vai morrer. E ali foi revelado. Então, assim, a gente não sabe, por exemplo, as línguas estranhas como revelação. O texto, o apóstolo Paulo, ele não é claro em dizer todas as reuniões vão acontecer ou não vai acontecer. Há possibilidade de acontecer todas as reuniões, a língua estranha, a profecia, a revelação. A gente não sabe. Mas a gente sabe, e os textos são claros, no capítulo 12, versículo 31, ele diz, buscai com zelo. No capítulo 14, versículo 1, ele repete a mesma coisa. Mais abaixo, ele repete mais uma vez, buscai e procure abundar. Então, ele recomenda sempre que ore, busque. E é com intensidade, é com dedicação, é com empenho, é com muita sede. O texto mostra isso, buscar com zelo, é com muita sede de que isso aconteça, de que isso realmente seja real, que isso seja uma vivência, assim como é a doutrina. As revelações doutrinárias foram revelações. O que o apóstolo Paulo trouxe aqui foi revelado pelo Espírito. Coisas que os outros apóstolos não tiveram, mas ele teve. Porque a vida de Paulo, a dedicação dele, o empenho dele e também o chamado dele foi diferenciado dos demais apóstolos. Então, eu acredito que se a igreja, né, buscar realmente o Senhor, querer ver essas coisas acontecer, eu acho que isso vai virar comum. Não vai virar, como fosse assim, uma coisa absurda, né, acontecer uma revelação. Deus direcionar alguém no dom da sabedoria para trazer um direcionamento, no dom da ciência para trazer uma revelação de Deus. Não é algo que vai ser absurdo. E eventualmente, eu entendo que isso é para acontecer pelo fato, a gente vai começar a estudar aqui, a gente vai ver. Paulo diz, quando vocês se reunirem, a gente vai ver esse texto, que haja. Haja é de existir, que aconteça. E toda vez que a igreja, de fato, buscar Deus e querer que a coisa aconteça, Deus vai se manifestar. O que você falou, Marinho, sobre a questão das línguas, que o pessoal falava uma língua e o pessoal entendia. Mas é isso do Pentecostes, uma manifestação, né? Aqui Paulo já está trazendo uma questão. No versículo 2, ao que ele fala, leia o versículo 2 de vocês. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala Mistério. Ou seja, essa língua falada é uma língua que ninguém sabe o idioma correto e não é distinguida entre as línguas faladas, né? Pelo menos a gente não sabe, não é turco, não é, né? Isso, mas pode ser uma língua que é falada em algum lugar, só que a gente não conhece. É, exatamente. Então, mas ele está falando que quem fala em línguas, ele fica em espírito, ele fica assim mesmo. Agora, o versículo 2, o versículo aqui, o 14, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas ele não tem entendimento. Mas meu entendimento fica sem fruto. Tá vendo? Ele não consegue. Mas tem um versículo aqui, ó. Que ele fala que se alguém fala por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Ou seja, se está aqui alguém falando língua estranha, a igreja deve estar orando, pedindo essa interpretação. Não é isso? Porque se a língua é estranha, em vinda de Deus, só quem pode interpretar é para outra manifestação, a não ser que fale um idioma que todo mundo conhece. Estou dizendo, a gente foi ensinado dessa forma. Não. Isso que eu estou falando. Não. Ore, irmão, ore para interpretar. Se o texto diz, ore para interpretar, é para que haja intérprete. Pode já ter alguém com esse dom de interpretação de línguas,
E o que é que, como é que funciona isso? Eu falo uma língua aqui, que eu não sei o que estou, ninguém está entendendo nada, mas Ellen tem esse dom de interpretação. Pelo mesmo espírito, ela começa a falar também o que eu estou falando aqui. E juntando esses dois dons, dá o dom de profecia. Revelação. Revelação. Essa língua também pode ser uma língua falada em algum país. E também pode haver uma manifestação de alguém para interpretar o que ela está falando. É, Ela pode estar falando em mongol e levantar alguém e interpretar o mongol que ela está falando. exato. Entendeu? Não é só. Isso não fica fechado. Não se restringe, né? Não se limita. Na verdade, a gente não vai. Não se limita. Não é humano. Não, é isso que Paulo está falando. Por isso que não é um manual. Não, tô lacrando aqui o assunto. É a questão que ele está falando do que ele recebeu de revelação. Mas vamos supor que possa acontecer que alguém aqui fale em língua e todo mundo que esteja presente entenda o que ele está falando. Sim. Se Deus quiser fazer isso, ele faz. Agora, o que nós estamos vendo no TikTok e Kawaii, O Instagram. isso aí é um desserviço a essa beleza aqui. Eu paramos aonde? E banalização. 15. Banalização. Hein? O 15, que o 14 já falou. O 14, porque se eu orar em uma língua desconhecida, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí, assim, que farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? O amém? O amém. O amém. Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bens, as graças, mas o outro não é edificado, ou seja, não é ajudado. Dou graças ao meu Deus, porque falo muitas línguas, falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, né? Ou seja, na sua própria língua, né? Ser entendido, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Continua. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, porque gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia é sinal para os infiéis, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estás louco, mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Pronto, aí agora. O que é que ele está querendo dizer com todo esse versículo que a gente leu aqui? É que ele continua falando que a questão da língua é um sinal para os descrentes verem, eles ficam, né? Mas o que aconteceu foi que banalizaram, né? Era para o descrente, uma pessoa que não é crente ver, a pessoa fala em para que isso, né? E a profecia é para a igreja. Por que para a igreja? Porque fala para edificar a igreja, não é isso? Porém, se um descrente, que ele chama de doutor, ou um descrente, estiver dentro dessa reunião da gente, aqui a gente está reunido, e foi convidado uma pessoa, ou a gente tivesse aí um lugar em público, e entrasse uma pessoa e visse a língua estranha, seria um sinal. Mas também, se ele visse alguém,
Deus revelando coisas, inclusive da vida dele, ele ficaria o quê? A Bíblia. Não, aqui está dizendo que, mas se falar para ele vai adorar a Deus. Se houver interpretação da língua, se a língua não, isso é interpretar, a profecia. Não, se tiver diretamente para ele, revelando o coração dele, ele vai dizer, Deus está aqui. Aí não é número de telefone, não é o número da casa, entendeu? Ei, Deus está dizendo aqui que tem um mistério com você. Oi, Deus está dizendo aqui que olha, o Senhor está me revelando que tem um trabalho de macumba. É o tempo todo isso aí. Trabalho de macumba, trabalho de macumba, trabalho de macumba. Não é Deus, porque ele não ameaça. Então, olha, Deus está dizendo que, viu, minha filha, que você é levita. Se você não se chegar no lugar, aí Deus vai pesar a mão. Não é isso, não. O descrente haverá que Deus, aqui fala aqui, as coisas ocultas do seu coração serão reveladas e ele adorará a Deus. Porque ele vai ficar, rapaz, ninguém sabe isso. Vamos lá? Versículo a gente parou. E todos é, portanto, o segredo do seu coração ficou manifesto e assim lançado sobre o seu rosto. Adorar a Deus publicamente, que Deus está verdadeiramente entre vós. Isso se tratando, veja lá, a atmosfera. A atmosfera aqui é de um descrente dentro de uma igreja, no meio da igreja, no meio dos irmãos. Os segredos do coração serão manifestos. Aí o que acontece? Se ele fosse, como que está acontecendo hoje, é uma aberração, talvez não ficasse. Ele achasse que tudo é comum. Mas aqui, graças a Deus, se trata de um dom verdadeiro e o segredo de fato. Não tem como ele fugir. Aqui não é o segredo. Portanto, o segredo do seu coração será manifesto. Não é roupa suja, não. É Deus envergonhar esse descrente. É trazer. Porque todo mundo necessita de ouvir alguma coisa. Alguém está passando por uma aflição, uma necessidade, está passando por algo e Deus traz a revelação, Deus mostra. Isso. E o segredo do coração dele é revelado e é convencido, né? Parou aí? Não. Aí falou, que farei, pois, irmãos? Aí agora ele está arrumando. Que farei, pois, irmãos? Já passou, eu vou ler alguma coisa aqui? Não, eu sei que não. Que farei, pois, irmãos? Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, para o crescimento espiritual da igreja. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quanto muito 3. E por sua vez, e haja um intérprete. Ou seja, se for falando, fale cada um, mas que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, mas se não houver intérprete, este esteja calado na igreja. Por quê? Porque ele passou o capítulo todo falando aqui. Não vai edificar ninguém, a não ser você mesmo. E culto não é para individualidade. Entendeu? Olha como a gente fala assim, essa frase mano, eu vou para a igreja hoje que eu vou buscar Deus. Não é isso? Eu vou para a igreja. Então, não há uma ideia, né? Não é ensinado a ideia de que o culto não é para você só, o culto é para todo mundo. E o culto é para a edificação do corpo. Nós não temos essa ideia, não fomos educados, não fomos ensinados a ir para o culto, não ir para o culto de forma nenhuma para a edificação do próximo. Você não vai para o culto pelo próximo. Você vai porque você quer ir para você se divertir, para você participar de grupos, para você adorar e chorar, mas você vive na sua individualidade. Essa ideia de culto na coletividade como o corpo de Cristo foi extinguida. É outra coisa que, na verdade, não foi ensinado. Não foi ensinado a igreja a participar como corpo, como membro do corpo, para edificar os irmãos. Foi ensinado simplesmente a ir orar, louvar, alguém vai trazer a mensagem e pronto, vai embora. Imagine, vem
Quem vai vir aí é o Fabrício, é o pastor aqui, ele vai vir, nós estamos aqui, ele vai vir, vai fazer um culto maravilhoso. Ele vai revelar muito pecado, vai revelar muita coisa, muita bênção, muita chave de carro, muita bênção. Então eu vou lá. Ele não enxerga nem o irmão que está do lado, ele só vai em cima do astro que vai chegar, né? Do superstar, Fabrício, o pastor, ungido do canto, do manto, do selado que é. E ele vem tão inchado. E outra coisa, se ele for uma pessoa sincera e ele tiver um dom, ele é carregado de um peso de responsabilidade de que, quer Deus revele ou não, ele tem que revelar. Aí o que acontece? O que é que tem no culto? O que é que ele tem aqui? Tem até uma música, o que é que tem na sopa do neném, né? O que é que tem na sopa do neném? O que é que tem no culto? Ele está dizendo aqui que tem salmo, tem doutrina. Por que salmo? Por que salmo? Ele fala salmo. Você sabe que não tinha Novo Testamento. Paulo não tinha Novo Testamento. Paulo tinha as revelações e a doutrina que vinha dos apóstolos e as revelações que ele recebia diretamente de Cristo. Ele não tinha nada do que ele está falando aqui, ele tinha para aprender. Ele não tinha êxito de boa, né? Ele não tinha êxito de boa. Não, ele não tinha a carta de Pedro, ele não tinha os evangelhos. Paulo não tinha os evangelhos na mão dele. Para dizer assim, Jesus não. Ele ouviu isso, a questão oral, e ouviu diretamente de Deus, de Cristo falava com ele. Por isso até que as pessoas levaram a questão do apostolado dele não ser legítimo, porque ele não andou com Jesus. Mas ele falou assim, eu entrei como um abortivo, como uma criança prematura, uma criança que nasce de 6 meses. O texto que ele usa. Ele quer dizer que ele sim não ligava porque eles falavam, porque ele sabia do que tinham recebido do próprio Cristo. Os discípulos receberam o de Jesus, com Jesus ainda em forma carnal, física. Direto da fonte. Já ele recebeu por intermédio do Espírito de Cristo. Algumas coisas ele recebeu assim. Aí Paulo está dizendo aqui que quando você chega no culto, o que é que alguém poderia ter? Os salmos escritos na mão? Não. Os salmos não eram cânticos? Eles tinham os cânticos. Amém? Mas eles tinham os salmos. Mas vamos supor que alguém lá não tivesse dinheiro para comprar o pergaminho, eles tinha todos os cânticos passados de tradição, né? Aquela questão de você recitar o salmo cantado e tal, ou tinha o salmo na mão, no pergaminho. Então, eles tinham o salmo como referência devocional e adoração. Os salmos são os hinos, não é isso? Salmos aqui é os hinos. Mas se refere aos salmos do Antigo Testamento. Os salmos são os salmos que eram originários, né? De Asaf e tal. Porque os salmos eram originários. Tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para a edificação. E se alguém falar em língua, mas se não houver, tal, é isso que ele está falando. Mas se não houver, que se cale. Então, é importante que no culto todos participem. Observe que ele cita salmo e doutrina. Vamos dizer que os salmos e doutrinas eram escritos. Como você falou, não tinham os pergaminhos, mas existiam os pergaminhos. E alguns livros já tinham sido escritos. Né? Então, eles costumavam ler na igreja as doutrinas e os salmos, que eram cantados, que são escritos, são materiais escritos, vamos dizer assim. Revelação em línguas são algo que é sobrenatural, que é direcionado por Deus no momento da reunião. Observe que está tudo no mesmo patamar, está tudo no mesmo contexto. Porque a gente parece que essas coisas vão acontecer de forma muito esporadicamente, né? Como se fosse algo anual, vamos dizer assim, essas manifestações. Mas eu entendo que isso acontece de forma contínua, né? À medida que a igreja busca, à medida que a igreja está reunida, porque esses dons é para acontecer com a finalidade do crescimento da igreja, né? Como a doutrina e como o salmo. Então, eu acredito que está no mesmo contexto aqui, de manifestação. O versículo 29 diz assim, e fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem.
Ou seja, Essa parte não acontece. Né? os profetas, ninguém julga nada. os profetas vão e falam 2 ou 3 profetas. Por que Paulo está falando 2 ou 3? Ele está limitando a quantidade de profetas que podia ter? Não. O que Paulo está querendo fazer? É que haja ordem. Então, fale 2 ou 3 profetas e o outro julguem se aquilo ali tem procedência. Né? Mas se ao outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, como é que pode? Eu estou aqui falando, eu estou profetizando e Ellen também levanta e profetiza e Caetano também começa a profetizar. Ao mesmo tempo. Qual é o problema? É porque não pode, é por causa da edificação. Como é que alguém está falando e o outro também está falando? Ou seja, é uma questão de princípio de ordem. É você ser ordeiro. Por exemplo, isso acontecia. Às vezes na igreja você estava pregando e aí alguém interpelava, levantava e dizia que estava profetizando. E aí atrapalhava a sua pregação para falar, como se ele estivesse falando. E é o que Paulo está falando aqui. Né? Não existia a ordem, e hoje não existe também essa ordem. O profeta lá, o pregador está pregando, ele no momento ali está com a palavra doutrinária. Então, a gente tem que esperar, né, dar um tempo, o irmão terminar a mensagem para poder ele profetizar, porque a profecia, ele pode segurar, ele pode transmitir depois da mensagem. E quando não é nada, é só falar língua Também. estranha, chorar e depois leva para ele sentar. Mas não era isso que acontecia? Eu mesmo, uma vez, eu bloqueei um irmão. Eu tava pregando, ele queria me atrapalhar a minha pregação. Eu disse, meu irmão, o pregador e o profeta agora que sou eu. Você, depois que eu terminar, você traz a mensagem. Porque a Bíblia ensina isso. Você tem que esperar eu terminar. E aí ele ficou até aborrecido e foi embora. É uma coisa de senso comum, sabia? Tipo assim, eu sei que está escrito aqui, mas uma coisa é desde todo mundo. Lógica, de organização. A criação assim, ok, quando o burro fala, o outro baixa dele. É uma coisa de senso comum, mas é incrível, você está escrito, porém não lê, e uma coisa que ensinada também não aprende. Então fica essa... Mas o que Paulo está trazendo, o senso comum que Paulo está trazendo é porque, por ser uma coisa espiritual, as pessoas não tinham certo controle, não sabia como fazer, então ele estava só direcionando. E o detalhe nesse versículo 29 é que os outros julguem. O profeta vai falar, mas os irmãos ali têm que julgar aquela profecia. Né? Tem que verificar se quem está falando ali é Deus mesmo, se vem da parte de Deus, se o que você está falando tem a ver com Deus, mas hoje as pessoas também não fazem isso. Né? Quando você começa a falar, a questionar o profeta, ou a questionar a profecia, na hora todo mundo levanta, não estou querendo o do Senhor, né? Eu sou profeta, cala a boca que eu sou profeta. Né? Isso é algo que não acontece na igreja. As pessoas não julgam a profecia. Não precisa interromper o irmão que está falando a profecia, né? Mas você deve parar e meditar na profecia e verificar se a profecia é realmente de Deus ou não. E depois de ser observado, analisado, trazer realmente... exatamente. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Deu para entender isso? E os espíritos do... Agora, outro versículo aqui que é importante. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Durante um tempo, isso há mais de 20 anos atrás, falava que o espírito, como se o Espírito Santo de Deus era sujeito ao profeta, mas nunca. Isso aqui, o versículo está dizendo que o profeta, né? O profeta mesmo, ele tem controle. Ele tem que ter controle. Eles estão sujeitos ao profeta, ou seja, se tem alguma coisa para eu falar, eu posso controlar. Eu posso aguardar, né? Porque está dizendo assim, um após o outro, porque se todo mundo falar igual, não vai entrar. Então, mas e como é que faz se está vindo? Está vindo, segure. Se está vindo essa revelação, segure, um após o outro. É que simples. Mas isso quando Deus mandava a profecia para os profetas do Antigo Testamento. Era como? Deus mandava, normalmente eles escreviam, então guardava, e depois ia e transmitia ao rei, transmitia a outro profeta. Quando o profeta Natan foi falar com Davi,
Dá para imaginar Davi sentado, dá para imaginar, não é isso, Davi? E os dois tomando um chazinho ou alguma uma bebida da época, quem sabe uma cervejinha e tal, e aí tá bebendo, ou uma bebida forte, e aí, rapaz, como é que tá lá e tal, tal. E calmamente ele pode ter falado com Davi sobre a situação. Não, e Davi e o texto mostra ele falando mesmo, ele traz uma narrativa, como se fosse uma parábola. E aí ele vem, não, esse homem é digno de morte. É você, meu filho. É você. Ele conta uma história. Já quase para mim é como se fosse quase um pai repreendendo o filho, sabia? Tipo, essa situação calma, o pai está conversando com o filho. Ele conta uma história, é bem suave. Conta uma história. Uma O história, ninguém vai contar uma história, É. entendeu? De forma abrupta, Ele brigando. conta a história, assim, aí ele fala. Aí ele fez. É tanto que ele reflete. É digno de morte um homem desse. Quando ele termina a história, Davi, que é rigoroso, quando ele vê que é tão absurda a história, ele diz, não, esse homem é digno de morte. Aí ele, compadre, é você. Pronto. Aí o que acontece? Ele segurou. Natan não estava do lado dele, não. Natan foi até ele. Ele segurou aquilo ali. Agora a questão assim, porque hoje em dia, tudo tem TDAH, tem transtorno, e aí se não falar no momento, esquece. Porque se for esperar, hoje aí você está vendo que existe uma balbúrdia, e, na verdade, é um desserviço. Eu não consigo comparar nada do que está aqui com o que tem hoje. Então, eu só falo para poder o pessoal dizer que não tem nada a ver mesmo. Por exemplo, isso aqui que a gente está lendo aqui agora. Isso aqui, vamos dizer que foi uma profecia. Paulo escreveu, Deus mostrou a ele, revelou, e ele escreveu. E agora está passando para a igreja, e agora a gente está recebendo. Porque Deus não é Deus de confusão. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Agora aqui, Caetano falou o quê? Deus mostrou essa questão. E se não achasse essa carta? É o que Nária falou. Se não achasse essa carta aqui, só achasse 2 Coríntios, ou não achasse os Coríntios, só achasse Romanos e tal. Olha só. Será que a gente mesmo não poderia discernir, logicamente, por educação, de que nós não podemos falar ao mesmo tempo? Lógico. Será que nós não poderíamos chegar e dizer, olha, esse dom aí que Deus está dando de falar em outra língua é uma coisa tremenda, é maravilhoso. Só que assim, se a gente passar o culto todo falando língua estranha, a gente não vai ser edificado, mas ele Podia passar até 10 anos para isso acontecer, alguém chegar e dizer. Então, o que Paulo está fazendo o que Paulo traz nesse capítulo 4, como principal, se ele for falar assim? Tudo que for feito seja para a edificação do corpo. Pronto, é o resumo. Não é isso? Tudo que for feito é para a edificação do corpo. Pronto. Se o culto tem um camarada que é o popstar, fora. Se ele o único que tem o dom, fora. Se a língua do estranho é falada, um bocado de gente que parece que tá doida, fora. É simplesmente isso. O culto não é isso. Porque se o culto for isso, por favor, deixe-me em casa assistindo uma série boa da Netflix, da Prime Video. Por favor, me deixe ficar em casa, fazendo um churrasquinho com minha família, do que ficar em um culto a qual o tempo todo é um bocado de gente inchada, sem conhecimento, sem edificação, e o pior, uma fofocagem, um negócio imagine que nesses cultos de TikTok não tem, não. Mas os cultos que a gente parece é um negócio de agouro danado, tipo, olha, Deus está revelando o pecado de fulano. Fala, Deus! Esse fala, Deus viu? Tu viu? Tome aí, ó. Era esse sentimento. Sempre foi assim. Esse fala, Deus, tá vendo o irmão lá tomando um massacre da serra elétrica e você tá, fala, Deus. É isso mesmo, Deus tremendo. Essas pessoas, eu acho que quase nenhuma ficaram firmes na fé, porque são seres humanos que não têm nenhuma apatia pelo próximo. Pô, irmão, ali está errado. Deus está descendo o sarrafo no irmão. Mas eu vou me alegrar. Como é que pode? Pô, irmão, ele está sendo corrigido ali, mas não está sendo corrigido. As vísceras do irmão estão sendo expostas na igreja. Os pecados do irmão estão sendo expostos. E ele está morrendo de vergonha.
Entendeu? Não tem consolo, não tem edificação, não tem exaltação, não tem nada, só tem vexame. Aí você pega e diz, fala a Deus, Deus, me deixe ele bem longe de mim, eu não quero saber desse Deus. Deus que vergonha. Fica parecendo fofoca até, né? E Deus fofoqueiro, entendeu? Eu já vi Deus falar, ninguém dá nada por você. Por ninguém quem, velho? Por meus irmãos? Ninguém dá nada por mim. Não dá, não tem que dar, nunca deu, nunca vai dar. E não é, e quer que dê. O importante é eu saber quem eu sou. Vamos lá, porque o horário já foi. Alguma pergunta? Não, tá. É? Então vamos só terminar aqui. As vossas mulheres estejam. Ah, rapaz, faltou isso aqui, velho. Isso aqui que tinha que falar, vai ter que falar no outro dia. Ó. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Mas estejam sujeitos. Eu vou ter que entrar como advogado de Paulo aqui, porque vocês vão querer matar Paulo. Porque não lhe é permitido falar. Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se alguém e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar e não proibais. Procure com zelo profetizar, porque fala na língua que edifica todo mundo. E não proibais falar em você. Não estou dizendo que não é para falar, não, né? Porque eu poderia entender errado. Né? Daqui a pouco, olha, está falando língua estranha? Calado aí. Não é isso que Paulo está falando. É uma decisão de cada um. Quando for falar, fale consigo mesmo, a não ser que tiver uma interpretação. Mas faça tudo isso decentemente e com ordem. Era o teor do que ele queria falar. Por favor, não trate os dons como se estivessem loucos. O que Paulo aqui está falando, o que pode agora, as pessoas, as feministas, né? Ou as mulheres em si de hoje, que com toda razão vai pensar que aqui é um texto machista, Paulo estava dentro de uma cultura em que a mulher tinha um posicionamento de ficar calada, nem sempre, né? Porque na própria carta de Corinto ele fala que permita que ela ore, a mulher ore, né? Mas a questão dela falar ou ela se expressar, de há 2000 anos atrás, entenda que Paulo está falando de há 2000 anos atrás, porque hoje tem muitas mulheres, graças a Deus, que você bota ela e bota um determinado pastor, ela fala melhor. Então, nós entramos em um caminho, e aqui alguém pode dizer assim, não, mas Paulo está dizendo. Então, nós entramos em um caminho, e aqui alguém pode dizer assim, não, mas Paulo está dizendo. Paulo está falando baseado no que ele também falou do véu. Paulo falaria do véu hoje para a gente? Não. Paulo chegaria e entenderia que a questão do véu era uma questão cultural. A questão aqui, como manda a lei? Que lei? A lei que é, tanto é que vem do Velho Testamento, como a lei vigente. Olha, a mulher fica calada. Não é bom que a mulher fique falando. Se ela quer aprender, ela calada, ou ela vai lá e pergunte ao marido dela. Qualquer pessoa vai pensar que isso aqui é que ele é machista, mas não é. Ele tá falando baseado na cultura de 2000 anos atrás. E esse mesmo Paulo diz, porque em Cristo não há macho, nem fêmea, nem escravo, nem livre. Ele está dizendo que para Deus, para Cristo, não existe essas nomenclaturas humanas. Todos em Cristo. Agora aqui, parece que Paulo é como é que fala? Esse cara é machista. Esse cara aí, a mulher dele fala, você viu a mulher de Paulo ali? A mulher falou como quem no culto. Vai receber uma bronca em casa. Tomara que ele chame ela mesma. Essa mulher tá... A mulher fala demais no culto. Então, isso tinha a ver com... Isso não é em 1800, nem 1500, não, né? Isso aqui não é no tempo que o Brasil chegou aqui, não. É bem mais velho que isso. É 2000 anos em que a mulher era praticamente... Você vê que quando Jesus encontra com a mulher samaritana, tem dois problemas ali. É antes de Cristo, na verdade. Tem dois problemas. Qual é o problema da mulher samaritana?
ela ser samaritano e ela ser mulher. Ele está falando com a mulher e ela é samaritana. Então, essa questão do papel da mulher no tempo de Cristo, que Cristo rompeu com tudo isso, Jesus rompeu com todo preconceito judaico e machista, certo? Jesus foi totalmente diferente de Moisés. E os gregos, principalmente, tinham esse conceito machista. Né? É. As mulheres não podiam se pronunciar. Para pronunciar, então ele fala. Todo mundo que não fosse homem e cidadão, né? Pronto. Aí agora ele não era considerado cidadão, a mulher. Né? A mulher, os escravos e as crianças. Os atenienses tratavam dessa forma. Você Já acha de Creta, não. Exato, desculpa. Na mulher, olha só, a carta de Filemon, a carta que Paulo escreve a Filemon. Temos ali uma coisa que hoje é asquerosa, é escravidão. Há um escravo ali, ele fala, olha, ele agora é seu irmão. Paulo chegou no mais nível alto de entendimento. Olha, a lei agora aqui é que tem escravo, mas agora ele é seu irmão, trate ele como irmão. Mas ele receba ele de novo, mas receba ele como escravo, mas receba também como irmão em Cristo. Na nossa cabeça é o quê? Se acontecesse isso, telefona para a polícia para prender Filemon, que ele está escravizando e torturando o cara está fugido. Na verdade, o cara que tinha que procurar a polícia também. Então, se nós formos olhar dentro do contexto cultural, aqui não é que a mulher, senão alguém daqui a pouco cria uma igreja que a mulher fica calada. É porque se você observa, como o João falou, as mulheres hoje, somente cristãs, têm um desenvolvimento assim na pregação da palavra tão enfático quanto o homem. Né? Olha que é bom ressaltar que lá em Romanos, quando Paulo vai terminando a carta, ele diz: os irmãos ficam na casa da irmã fulano e tal. Tem pelo menos 2 ou 3 irmãs ali que seguem a casa, o que é como se fosse uma das líderes daquela igreja de Roma. Né? E a gente tratar a mulher como um ser que é inferior não tem nada a ver com Cristo. Né? Apesar de a cultura na época, eu não posso julgar a cultura na época com a minha cultura hoje, com o meu intelecto hoje, com a minha visão de mundo hoje. São coisas totalmente diferentes. Se eu fosse para aquele período e tentar aplicar o que a minha cultura hoje, eu não vou durar um dia. Não, você ia sofrer e ia morrer. Entendeu? Então, eu não posso julgar o passado de acordo com o meu entendimento hoje. Eu tenho que olhar o passado como ele foi. Né? Ainda bem que a cultura, ela muda, né? É mutável. Amém? Deus abençoe. Nenhuma pergunta. Né, meus amados? Tem alguém online para perguntar? O Rogério está no YouTube. Amém. E aqui no... tem mais alguém. Um beijo, Roger. Boa noite, irmãos. Hoje eu não tenho pergunta. Não tenho pergunta hoje, não. Não, hoje não. Tá tudo claro. Tá ótimo, né? Então não aceita essas loucuras, não. Porque, na verdade, é muita loucura, velho. Na verdade, eu acho isso totalmente frustrante, sabia? Esse culto é frustrante. Eu já fui para tanto revelamento que eu acho daqui da gente, acho que mais que foi para revelamento e essa loucura fui eu. Por situações adversas. E eu saía quase sentindo uma dor muito forte na barriga, tanto rir. Eu dava crise de riso. Porque eu ficava aprendendo até o culto acabar. Quando acabava o culto, só ia lá, eu ia para o ponto de ônibus e chegava lá e dava risada, porque era um bando de gente, meninos, e tinha coisas até que era pesada, mas não deixava de ser meninice. Eu nunca mais eu perco minha noite, nunca mais eu perco mais nada, nunca mais fui para esses negócios e me libertei de me convite, nem me convide que eu não vou perder meu tempo com gente. Na verdade, eu dava para ver os anjos bocejando de tanto sono. Então, minha querida, que bom que você esclareceu. Sim. Quando uma pessoa esclarece, é a mesma coisa de hoje assim. A grande questão, pastora, tem pastora tal. A Bíblia não fala de pastora. Mas se a gente for comparar à luz da Bíblia, à luz do que é ser um pastor, tem irmãs que fazem um trabalho maravilhoso, a gente até conheceu, pregou, Caetano pregou, a gente pregou,
uma pessoa que apacentava as pessoas, apacentava muito menino que estava no tráfico, ia lá, ela apacentava, e um carinho, e um amor, inclusive a voz da moça é igual a voz da mãe de Caetano, Tá a mãe parecido. José, é muito parecida. E ela com aquele amor, aquele carinho. Aí tem um cara lá, que é um verdadeiro charlatão, não entende nada da Bíblia, não apacenta ninguém, só faz apacentar, mas não apacenta, só sabe meter pau nos outros, só sabe fazer embuste. Aí eu vou dizer que ele é pastor e ela não é. Se formos olhar pelo que cada um faz, ela sim está pastoreando. Sim. Aí, se você não quiser botar o título pastor, bota qualquer nome, cuidadora de gente. E por que a igreja, os irmãos, vamos dizer assim, tem esses comportamentos em relação aos dons? Por falta de instrução. Quem tem a obrigação de instruir? Isso. A liderança. Então, se os irmãos estão assim, é porque, infelizmente, faltou instrução da liderança. Né? Eu te digo assim, tipo, o João falou que não tem na Bíblia falando sobre pastores, mas se houvesse tempo hábil, tipo, João vivesse um século a mais, um pouco, ele com certeza iria falar sobre isso. É a questão da cultura também, porque as mulheres não poderiam estar na frente. Né? É porque naquele tempo, aonde está essa civilização, e a mulher não tinha... Só tem um caso de uma juíza, né? Débora. É uma juíza, Débora única. E tem algumas profetisas que Paulo cita. Paulo não. Mas em Israel, não é isso? Não tem E Paulo cita em Atos. É um milagre. Paulo não, o escritor de Atos. É um milagre Débora ser juíza. Rapaz, no Velho Testamento, a questão cultural machista era muito forte mesmo. E você vê que até a questão de que Adão e Eva tem todo o processo de ser o Adão e tal. Então, a gente vai avançando, vai... Eu só sei de uma coisa, que pastor é missão, Até a gente é chamado, né? não é cargo. Cargo você pode ter, entendeu? Inclusive, tem gente que é chamada para ser pastor, mas não está apto, não está com capacidade de exercer, porque também ele escolhe outras coisas. Amém? Deus abençoe. Amém. Tchau, meus Amém. amados online.